Qual a real condição física de Payet? Vamos falar sobre isso porque o Vasco deu uma visão diferente do que a torcida vem falando nas redes sociais. Vamos falar também sobre arbitragem para Vasco e São Paulo. Finalmente a CBF resolveu divulgar a escalação de árbitros para o jogo do próximo sábado. Também vamos falar sobre basquetebol. Tem um novo uniforme do time do basquete do Vasco, vamos trazer aqui para vocês. Também vamos falar sobre a situação de Capasso e sobre Ramon Dias. Muita gente tem questionado, por que Ramon Dias não utiliza o Ryan, não utiliza outros meninos da base? Nós vamos explicar aqui para vocês. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado, é sempre um prazer ter você junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos trazer as informações do gigante da colina a partir de agora. Eu vou começar o vídeo falando de um jogador que estava fora, né? Capasso. Muita gente perguntava sobre ele, o que é que tá rolando e tudo mais. Capasso tomou uma pancada e acabou sentindo dores na lombar. Com isso ficou aí uma semana e meia, 2 semanas, sem treinamentos com bola e tudo mais. O jogador já está voltando ao trabalho a campo. E se a evolução for boa, ele fica à disposição do Ramon Dias. E aí o Ramon Dias decide se vai querer utilizar Capasso ou se não. Mas o jogador já está aí entregue à transição para a bola, né, para os treinos com bola. E com isso, nos próximos dias já pode estar preparado aí para poder integrar novamente as relações de jogadores do Vasco. Capasso que estava com dores na lombar. Mesma coisa do Gabriel Dias, a gente já falou isso. Gabriel Dias muito próximo de voltar ao time do Vasco. Vamos falar agora também, já que a gente já está falando de forma física e tudo mais, sobre Payet. A grande discussão nas redes sociais, por aqui também, muita gente falando, o Payet tá gordinho, o Payet tá, tá com a barriguinha, tá com a saliência. E a Emanuele Ribeiro foi aí junto por intermédio do GE, procurar informações sobre essa situação do Payet. E foi explicado pelo próprio Vasco que o Payet vem seguindo à risca, desde que chegou ao Rio de Janeiro, o plano traçado pelo Departamento de Saúde e Performance do clube, o DESP, que é o mesmo que cuida de quem tem lesão e outras coisas, que envolve nutrição e condicionamento físico. O objetivo inicial era fazer com que ele reduzisse o percentual de gordura. Payet, de fato, segundo a Emanuele e o Vasco, queimou gordura nesses quase 2 meses, mas ao mesmo tempo ganhou massa muscular com os treinos na academia e no campo, algo que de certa forma surpreendeu quem está ali nos bastidores do Vasco. Em outras palavras, como disse a própria Emanuele, ele mantém praticamente o mesmo peso, mas está mais forte. O Vasco entende que essas situações são condições com as quais o Payet está habituado a jogar sua carreira inteira, uma mistura de força, imposição física e técnica refinada. E que o camisa 10 vem respondendo bem aos trabalhos e não teve qualquer problema relacionado à adaptação. O RGE ainda informou há pouco mais de uma semana, que o Payet não tem medido esforços para se entrosar e em breve vai começar a ter aulas em português. Lembrando que Payet tem contrato com o Vasco até 2025. Porém, oficialmente, por causa do visto dele, o contrato dele só está até 2024, aí quando ele renova o visto, e aí renova o seu contrato até maio de 2025. Então, é essa a situação de Payet, segundo o Vasco. Ele ganhou massa, perdeu gordura, mas não está fora de forma. O que é uma discussão que está rolando nas redes sociais muito dia. A gente, inclusive, falou sobre isso nas nossas lives, no nosso pré-jogo e nosso pós-jogo. Mas, segundo o Vasco, está tudo ok com o Payet. Outra informação que é muito debatida aqui, inclusive quando a gente está fazendo live,
é sobre a não utilização por Ramon Dias de meninos da base. Muita gente sempre fala, Léo, por que não coloca fulano de tal? Puxa o menino lá da base e tudo mais. E o Felipe Silva, vou buscar essa informação muito importante, que o Ramon Dias optou por não utilizar jovens nessa reta final de temporada para não queimar. Não está nos planos dele puxar, por exemplo, um Lucas Eduardo, que é um jogador que foi aprovado pelo Ramon Dias e pelo Emiliano Dias, que acompanha o jogo do Sub-20 do Vasco. E alguns atletas da base são bem avaliados internamente, segundo o Felipe Silva foi procurar. E já visto um potencial para fazer parte do time de cima. Mas por causa desse momento de pressão, no Vasco ter que sair de uma série de uma zona de rebaixamento e tudo mais, o Ramon Dias optou por utilizar jogadores que já têm cancha, que já estão acostumados com esse momento. Então vai ser difícil você ver, por exemplo, buscar um menino que está lá embaixo se destacando. O Ramon Dias não vai fazer isso, mas a partir do ano de 2024, ele tem contrato até o final de 2024, ele vai utilizar alguns jogadores que ele já tem mapeado, como o Lucas Eduardo, como o Matheus Julião, como o JP, que são nomes que são observados pela comissão técnica do Vasco, que acompanha sim o Sub-20, para quem não sabe. O próprio Emiliano Dias já esteve presente em alguns jogos do Sub-20 do Vasco, mas neste momento, até o fim da temporada, só se for por muita urgência, o Vasco vai utilizar esses meninos, caso contrário, serão preparados para mais à frente. Isso também envolve o Ryan, que muita gente pergunta durante muito tempo aqui, né, se o Ryan não vai ser utilizado ou não. Falando agora sobre arbitragem para o jogo contra a equipe do São Paulo. Depois de toda aquela celeuma, a CBF deixou o jogo do Vasco de fora e tudo mais. Vasco e São Paulo terá Braulio da Silva Machado. Vai apitar Vasco e São Paulo. Quem assistiu Botafogo e Goiás viu que o Braulio apitou esse jogo, né? Inclusive passou mais de 10 minutos parado porque o equipamento dele não funcionou. Aí ele teve que buscar outro equipamento. O outro equipamento que ele colocou no rosto acabou ali que o esparadrapo não grudou e tudo mais. Foi uma atrapalhação. Inclusive o jogo teve 10 minutos de acréscimo por causa dessa paralisação. Então, Braulio Machado será o cara que vai estar aí no apito. Rodrigo D'Alonso vai para o seu terceiro jogo como VAR do Vasco. O jogo dele foi contra a equipe do Coritiba. Também será o VAR do jogo Vasco e São Paulo. Então agora, arbitragem definida, a CBF definiu. Braulio da Silva Machado será o cara que vai comandar o jogo Vasco e São Paulo. Jogo importante para o gigante da colina. Agora eu gostaria de falar de outros esportes, né? A galera sempre pede, Léo, fala de outros esportes, não deixa a gente por fora, não. Porque hoje houve lançamento dos novos uniformes da equipe de basquete do Vasco, né? E essa daí será a camisa número 1, é a camisa preta do Vasco, você tá vendo aí. E a camisa branca, né? Pra mim a camisa branca ficou show, viu, cara? A camisa branca ficou show. Gostei demais. Se já tiver à venda aí, eu vou querer ter essa regata aí. Mas enfim, essas serão as camisas do Vasco. O Vasco vai jogar aí o NBB. Lembrando que o basquete do Vasco, que é muito vitorioso na sua história, está de volta. E a capa também será o fornecedor de material esportivo dessa situação aí envolvendo a volta do Vasco para a modalidade, na verdade, do basquetebol. Mas é isso. Agradeço demais a sua audiência. Muito obrigado por estar todos os dias aqui. Muito obrigado pela sua moral. E até a próxima. Qualquer nova informação. Uma última urgente. Eu já ia encerrar o vídeo sem falar isso. O Vasco, mais uma vez, notificou o governo do Rio da intenção de participar do TPU, que quer gerir, né, o estádio do Maracanã. Mais uma vez, Vasco, Legend e W Torre entraram aí com esse pedido para gerir o Maracanã. Será que dessa vez vai? Porque o Vasco entrou para pedir aí para ir para o Maracanã, teve muito de problema, né? Queriam até fechar São Januário. Mas enfim, o Vasco demonstrou interesse mais uma vez ao governo do Rio de Janeiro. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos.
e valeu!